Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. E a gente começa fazendo a nossa prece de abertura. Agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão nos assistindo, no momento em que o programa está indo ao ar, ou em algum outro momento em que as pessoas forem assistir a nossa gravação. Que recebam as bênçãos de Deus e de Jesus, seus animaizinhos, seus familiares, todos aqueles que estiverem necessitando do auxílio e do amparo da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje a gente vai ler o item 24, que é Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Essa é uma mensagem de São Luís, escrita, enviada a Kardec em 1859. E foi feita a pergunta: quais são os limites da encarnação? E aí a resposta de São Luís: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, ele é diáfano e quase fluídico. Passo a passo, ele se desmaterializa e termina por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo ao qual o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a índole dos espíritos puros. Se os mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento no qual se encontram lhes permite viajar por toda parte onde são chamados pelas missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal qual a vemos na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores e depende do espírito, por conseguinte, libertar-se mais ou menos prontamente, trabalhando pela sua purificação. É preciso considerar também que no estado errante, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme for mais ou menos desmaterializado. Então essa é a visão, que São Luís nos trouxe sobre a pergunta, que é uma pergunta muito recorrente, inclusive, principalmente para quem está começando no Espiritismo, para quem ainda não tem tanto entendimento da doutrina, se a gente tem um número determinado de encarnações, quantas vezes a gente vai reencarnar, quantas vidas a gente ainda vai ter, quantas vidas tivemos antes, e muita gente quer saber o que foi na outra vida, enfim. O fato é que a gente vai ter o número de encarnações, tantas quantas forem necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E ele deixou muito claro aqui, umas palavras muito interessantes sobre a condição do espírito ou do perispírito nos mundos variados. Porque a gente se baseia muito na Terra, o nosso corpo físico, ele é um corpo físico muito denso, se comparado, por exemplo, com aqueles que vivem no mundo espiritual. Por isso que nós não temos ainda, ou pelo menos a grande maioria de nós, condições de vermos os espíritos desencarnados, porque eles estão numa condição espiritualmente falando, diferente da nossa. E a nossa visão material não consegue captar aquele espírito. Por isso que, aí é uma opinião minha, eu creio que essas sondas espaciais que são enviadas em outros planetas e ainda não se detectou, pelo menos publicamente, não se fala disso, vida em outros lugares, porque provavelmente a condição física dos habitantes desses outros mundos seja de uma forma muito diferente da nossa. E os nossos olhos humanos, as nossas lentes humanas não são capazes de captar
esses espíritos, esses habitantes desses outros lugares, né? Se nem os habitantes do nosso mundo, né, do nosso plano Terra, que estão no mundo espiritual, nós conseguimos enxergar, imagine nesses outros lugares onde muito provavelmente a constituição física e espiritual até mesmo, né, do perispírito, como o São Luís colocou aqui nessa mensagem, é muito diferente. Então essas encarnações, né, seja aqui na Terra, seja em outros mundos, né, elas vão variar muito, né, em relação à nossa condição física, à nossa condição evolutiva, porque nós vamos evoluindo, o nosso espírito vai evoluindo, e aí, se a gente tiver necessidade, né, de uma encarnação num mundo mais sutil, digamos assim, nós iremos para esse outro mundo, né, o nosso perispírito também irá se adaptar a esse outro mundo, então a gente precisa levar tudo isso em consideração. Antes da gente querer saber, né, detalhes do que a gente foi, do que a gente ainda vai ser, o mais importante acho que é a gente estudar o nosso agora, a nossa encarnação atual, que somos ainda seres falhos, temos ainda muito o que crescer espiritualmente, temos muito o que aprender, e a doutrina espírita nos traz aí muitas informações para a gente estudar e para a gente refletir a respeito. Então esse foi o nosso evangelho de hoje. Eu convido todos agora a participarem conosco das vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem em mais um programa Evangelho no Jefa. Ótima semana para todos. Tchau, pessoal.